Fala pessoal, tudo bem? Nessa questão ele dá para a gente um quadrado maior, que seria esse ABCD. Ele marca três quadrados menores na figura, que são os polígonos sombreados, certo? E ele pede para a gente a medida de alfa. Então o que eu vou pensar para resolver esse exercício? Quando eu olho para um exercício assim, o que é a primeira coisa na qual eu penso? Eu penso que, sei lá, o ângulo do vértice C é um ângulo reto. Então, talvez, se eu conseguir calcular as medidas desses ângulos aqui das bordas, eu posso descobrir quem que é o alfa, fazendo uma diferença de ângulos, né? Eu posso fazer 90 graus, que é tudo, menos o ângulo preto de cima, menos o ângulo preto de baixo, que sobrar é alfa. Mas para esse problema em específico, essa ideia não vai ser muito proveitosa. Porque que maneira eu teria para calcular esses ângulos, né? Eu teria talvez algum jeito trigonométrico. Então, esses triângulos aqui são retângulos. Se eu tiver alguma maneira de eu relacionar esses lados entre si, né? Eu consigo, através do seno, através do cosseno, através da tangente, descobrir que ângulo é esse. E aí eu parto ali para o esquema de a gente calcular a diferença. Mas nesse exercício isso não vai ser proveitoso, porque eu não tenho nenhuma informação sobre os lados, né? Eu sei que os quadrados têm lados iguais, beleza, mas eu não sei como esses lados eles se encaixam dentro do quadrado maior. Então eu não vou conseguir descobrir, né, uma tangente, um seno, um cosseno, e portanto me parece que essa estratégia vai ser um pouquinho improdutiva. Se a ideia de calcular o alfa como uma diferença de ângulos não parece que vai me levar a lugar nenhum, qual é a outra coisa que eu pensaria para resolver esse exercício? Bom, eu posso pensar não de onde o alfa sai, mas onde o alfa chega, né? Eu posso pensar para onde esse alfa tá direcionado, para onde ele está olhando. E se você prestar atenção nas extremidades dos lados desse ângulo alfa, ele termina nesse quadrado, né? Nesse quadrado aqui, ele termina bem na divisão entre esses dois. Vamos tentar ligar esses pontos, porque a gente constrói um triângulo que contém o ângulo alfa agora, né? Interessante. E aí você lembra do que a gente vem conversando já alguns exercícios, né? Várias vezes isso apareceu como tema de exercício. De eu falar que se você tem uma figura bem feita, se você tem uma figura que está minimamente ali em escala, certo? Você consegue ganhar intuição a respeito da figura. E quando você ligou esses dois pontos, me parece, né? Esse triângulo aqui é bem parecido com o de lá. Será que a gente não chega em algum lugar se a gente prestar atenção nisso? Então eu vou estudar melhor esses triângulos. Eu vou perceber que os dois são retângulos. Esse cara aqui é o ângulo do quadrado que é reto. Esse cara aqui é o suplemento do ângulo do quadrado de baixo, e, portanto, ele também é reto, certo? Esse triângulo tem um lado que eu vou chamar de elinho, que é o lado do quadrado menor. Esse triângulo também tem um lado que é o elinho. E se eu for prestar atenção, se eu chamar de elão o lado do quadrado grande, né? Tem elão ali, tem elão aqui, tem elão embaixo e tem elão em cima também, né? Mas olha só o que eu percebi. Qual que seria o outro lado desse triângulo retângulo? Ele seria o lado do quadrado grandão menos esse elinho do quadrado de baixo, que não me interessa. Então isso seria elão menos elinho. Vou puxar um pouquinho mais para cá. Isso seria elão menos elinho, né? E esse cara aqui, ele também mede elão menos elinho, concorda? Porque o lado, a largura toda do quadrado é elão. A parte que vai ficar de fora desse desenho é o elinho que está no outro triângulo. Então, este segmento aqui tem o mesmo comprimento que esse, que é o elão menos elinho. Este segmento aqui tem o mesmo comprimento que esse, que é o elinho. E o ângulo entre esses dois segmentos, ele também é igual, né? Então, se eu chamar esse ponto aqui, já tem ABCD, vamos chamar esse cara de E, esse cara de F, esse cara de G e esse cara de H. Eu quero que você perceba que o triângulo EFG ele é de fato congruente ao triângulo GHC. Como é que você sabe que eles são congruentes, Vitor? Pelo caso LAO, lá do ângulo lado.
né? No triângulo da esquerda, o lado EF mede L'. No triângulo da direita, o lado GH também tem essa medida. Então, eles têm um lado aqui em comum. No triângulo da esquerda, o ângulo EFG é um ângulo reto. No triângulo da direita, o ângulo GHC também é. Opa, tem um ângulo em comum, né? E o segundo lado seria o FG, que mede L1 menos L', que é igual ao lado HC. Então, de fato, né, a gente conseguiu cruzar essas três medidas em relação aos dois triângulos, o que prova que eles são congruentes. E aí lembra que triângulos congruentes são triângulos idênticos, né? Eles são idênticos em tudo, mesmo nas informações que a gente não marcou ainda. Então, beleza, eu descobri que dois lados são comuns, o terceiro vai ser também, né? De maneira que EG e GC são segmentos congruentes. Esses dois caras têm a mesma medida. Mas não só eles, né? Se eu chamar, por exemplo, os ângulos do triângulo, os ângulos agudos, né, que a gente não conhecia até agora, de alfa e de beta, perceba que o outro triângulo tem triângulos de alfa e beta também, né? E como os triângulos são meio rotacionados, né, o alfa é oposto ao lado L1 menos L'. O alfa aparece aqui no outro triângulo. E o beta aqui. Aí alfa não, né? Alfa já tem. Alfa já tem. Peraí, volta. Vamos chamar de XY, pronto. XY, esse é o X, aquele é o Y. Não posso usar alfa para representar esse ângulo, porque o enunciado disse que o ângulo que ele quer é alfa, né? Então, x e y, perfeito. Agora, se eu olho para o triângulo FG, por exemplo, eu tiro dali que x mais y não dá 90, né? Porque lembra que os ângulos agudos de um triângulo retângulo são complementares. O 90 que vem desses dois ângulos, mais o 90 do ângulo reto, fecha a soma de ângulos do triângulo. E se eu prestar atenção ao redor do vértice G, esse ângulo todo é um ângulo reto, concorda? Ângulo reto não, ângulo raso, certo? Ângulo de 180 graus. E o pedaço da esquerda que é y, mais o pedaço da direita que é x, dá 90 graus. Se a soma toda é 180, você vai concordar comigo que está faltando 90 aqui no meio, né? Deixa eu escrever bonito para você entender. Quando eu olho nos ângulos ao redor ali do ponto G, né, para cima do ponto G, eu tenho que x mais y mais o ângulo EGC, que é aquele ângulo que a gente descobriu que é reto, isso tudo tem que dar 180 graus. Só que nessa equação aqui de cima eu descobri que essa soma é 90. Né? Então o EGC tem que ser 90 também. Se eu passo esse 90 subtraindo para o outro lado, eu tiro que esse cara é 90 graus. Certo? E agora acabou o exercício. Porque no triângulo EGC eu tenho um triângulo que é retângulo e é isósceles. E se o triângulo é retângulo e isósceles, ele tem ângulos agudos de 45 graus. Então esse triângulo é retângulo e isósceles. E, portanto, o alfa mede 45. Tá bom? Espero que você tenha entendido. Até a próxima.